Oi, gente! Hoje a gente vai falar nessa aula sobre como funcionam os instintos. Essa aula está dentro da nossa semana de autoconhecimento, onde a cada dia a gente está aprofundando em um conteúdo. Então é muito importante que você acompanhe essa semana todos os dias. O link da aula de ontem está aqui. Assiste ela primeiro para depois você entrar nessa aula de hoje e programa para assistir todas as aulas dessa semana que estão incríveis e vão complementar o seu autoconhecimento. Antes de a gente ir para esse vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, dá um curtir aqui e lembra de compartilhar. Se você achar que vai ser válido para alguém, você compartilha esse conteúdo para realmente a gente espalhar autoconhecimento para mais pessoas, né? Então, a gente vai ter uma outra aula essa semana que vai aprofundar ainda mais nos instintos. Importante que você siga essa sequência que a gente está colocando aqui para você acompanhar realmente os conteúdos. Então, para a gente entender como funcionam os instintos, é importante que a gente entenda o que é um instinto. O instinto, gente, é algo da nossa natureza biológica. Não é algo que é controlado pelo nosso pensar, nem pelo nosso sentir. É algo que está lá no nosso cérebro reptiliano, que é um impulso, age como um impulso. Então, para vocês terem um pouco mais de clareza, vamos falar de alguns instintos que a gente tem muito, que a gente conhece. A fome, a vontade de ir no banheiro, a necessidade sexual, vontade de tomar água. Instinto é algo que você não consegue controlar através da sua mente, sabe? É algo muito mais forte. Então, o instinto, ele é muito mais profundo do que a personalidade. A personalidade é a máscara que o eu usa para se comportar nesse mundo. O instinto é algo ainda mais profundo, mas que tem influência nos nossos comportamentos. Então, a gente tem três instintos que influenciam diretamente na forma com que a gente se comporta no mundo, a forma com que a gente age, os nossos gostos, as nossas preferências, estão muito ligados, os nossos desafios principalmente, estão muito ligadas a esses instintos. Então, a gente tem três instintos que influenciam no nosso comportamento como humanos, né? Um instinto de autopreservação. O instinto de autopreservação, ele está ligado à nossa sobrevivência, a nós nos mantermos vivos. O instinto social, que é um instinto responsável por a gente viver em comunidade, viver com mais pessoas. E o instinto sexual, que é responsável pela reprodução da espécie. Só que esses instintos, eles têm muito mais funções do que exatamente essas três que eu falei. Então, todos nós, como seres humanos, temos esses três instintos: autopreservação, sobrevivência, social, viver em comunidade, sexual, a reprodução da espécie. Só que, aqui entra o desafio, sabe, todavia, entretanto, mas, porém, aqui, gente, a gente tem um ponto. Na formação da nossa personalidade, houve uma distorção desses instintos, houve um desafio nesses instintos. E aí, a gente tem alguns instintos mais fortes do que outros. Porque se você parar para analisar, o autopreservação, por exemplo, para você entender melhor como é que eles são distorcidos. O autopreservação, que é ligado à nossa sobrevivência, ele está ligado a como cuidar da minha saúde, cuidar do horário de comer, cuidar para não ficar muito tempo sem ir ao banheiro, cuidar do meu financeiro, do meu dinheiro, do meu trabalho, da minha organização. Todo o instinto de autopreservação ele está ligado a esses padrões de comportamento. E aí você já pode começar a observar, porque tem pessoas que têm muito forte o autopreservação. Essas pessoas cuidam muito da sua saúde, cuidam da sua alimentação, cuidam para se manter fazendo atividade, para a saúde. Estão sempre com um lanchinho na bolsa, né? Caso fique com fome. Então elas cuidam da sua sobrevivência. Quando outras pessoas também aí, não lembra que tem que comer, não lembra que tem que ir no banheiro, não cuida da saúde, não cuida da alimentação, é uma bagunça a organização financeira,
Vocês conseguem perceber essa diferença? Essa diferença, ela se dá por um tipo de pessoas tem um instinto de autopreservação que a gente chama como dominante. Outro tipo de pessoa tem o que chama de autopreservação reprimido. Então, quando eu cuido da minha sobrevivência muito, sabe? Eu tô ali atento o tempo todo, eu sou autopreservação dominante. Quando eu não cuido nada da minha saúde, quando eu não cuido nada da minha sobrevivência, não me preocupo com segurança, ando com o celular na mão, ando com a bolsa aberta, isso significa que o autopreservação é reprimido. E em todos os instintos a gente tem um que é dominante, um que é reprimido e um que se salva. Então, para vocês entenderem no social como funciona isso, o social então é a nossa sobrevivência como comunidade, como pessoas, como grupo. Quando o meu instinto social é dominante, a minha atenção para o grupo é muito maior. Eu tenho muito mais facilidade em conversar com as pessoas, em me relacionar, a fazer muitos amigos, a participar de muitos grupos, a estar envolvido em projetos, em coisas voluntárias, reuniões, status sociais, liderança. Eu me envolvo muito. É prazeroso eu estar com muita gente, com muitos grupos, estar no meio, sabe, de pessoas. Quando o meu instinto social é reprimido, tipo, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de falar com muita gente ao mesmo tempo. Ficar com muita gente ao mesmo tempo me cansa. Eu não gosto de ficar participando de grupos, de reuniões, de estar com muita gente, sabe? Então, essas diferenças, elas já começam a notar. Tem uma autopreservação dominante e um social, desculpa, um social dominante ou um social reprimido. E aí a gente tem o instinto sexual. O instinto sexual, no instinto a gente fala que ele é responsável pela reprodução da espécie. Só que como um comportamento humano, ele se reflete de uma forma diferente. Ele é responsável pela gente fazer conexões mais profundas com as pessoas. A gente se conectar de uma forma mais intensa com outras pessoas. As pessoas que têm um instinto sexual, ela tem o seu olhar muito forte para relacionamentos um a um. O que é relacionamentos um a um? Tanto relacionamentos amorosos, né, de conexão, mas de relacionamentos de amizade, de família, elas preferem o um a um do que o grupo. Por isso que chama-se um a um. Essa conexão mais profunda com as pessoas e não essa coisa mais superficial com todo mundo. Eu preciso de uma conexão mais profunda, mais intensa. Eu vou sempre preferir conversar com uma, duas pessoas por vez, mais do que estar no meio de um monte de gente. O sexual dominante, ele tem mais atenção pro seu prazer, para as coisas que são prazerosas, que ele gosta. Ele traz mais um quê de intensidade em relação às coisas que são importantes para ele, as coisas que ele realmente gosta de fazer. E a atenção para mais relacionamentos amorosos, a necessidade de estar em um relacionamento com outra pessoa, de estar numa conexão com outra pessoa muito forte. Quando eu tenho um sexual reprimido, eu não tenho essa necessidade de estar em conexão com outra pessoa. Nesses casos, relacionamentos amorosos, eles não são tão importantes. É como se, tipo, se tiver, tem, mas se não tiver, tipo, não vai fazer a menor diferença. Eu não sinto necessidade de me conectar profundamente com as pessoas. A energia do sexual reprimido, ela não tá nessa área, então ele fica mais sem tanta motivação, sem tanta energia para coisas prazerosas, para as coisas que ele tem prazer. Ele acaba sendo menos intenso, sabe? Mais na dele, não tem tanta motivação para buscar as coisas que ele gosta, que ele tem prazer, que ele sonha. Ele vai meio que deixando essas coisas de lado. Então, para vocês terem esse norte, né, de como funciona, o que é um dominante no outro, o que é um reprimido no outro. Às vezes, gente, essa aula você vai ter que voltar várias vezes para assistir ela de novo e anotar para você ir fazendo apontamentos como é na sua vida para você começar a se identificar. Então, por quê? Porque a gente tem, então, um desses instintos é dominante, um é reprimido.
Então, se você tem o autopreservação dominante, ele não é reprimido, ele só é dominante. O que você tem reprimido? Ou social ou sexual, entende? Então, você tem um deles é dominante, um é reprimido e um é equilibrado. É como se um não tivesse tido grandes desafios. E para a gente entender, é como se a gente nasceu nessa formação do nosso ser, da nossa personalidade, a gente ganhasse 3 despertadores. O despertador serve para te lembrar de algo, né? O despertador serve para te dizer, ó, é hora de fazer isso, é hora de fazer aquilo. A gente ganhou esses 3 despertadores. Um despertador quebrou e ele ficou batendo, tocando o tempo inteiro. É como se o tempo inteiro ele estivesse te lembrando daquela área da vida. Então, quando o instinto é dominante, o despertador toca o tempo inteiro. Você está o tempo inteiro com a sua energia, não é a sua atenção, porque não é mental, não é um pensamento, é a sua energia naquilo, naquela área da vida. É a coisa mais importante da sua vida. E você passa de 80% a 90% do tempo no seu instinto dominante. Se você ainda não percebeu isso, você não tem ideia do quanto o seu instinto dominante move a sua vida como se você fosse um fantoche e você não faz a menor ideia. Então você tem um instinto que você passa 80%, 90% do tempo. Não é equilibrado. Você pode ter no início essa sensação, mas eu tenho um pouco dos 3. Eu acho que eu tenho, não é tão forte, um é mais forte. Você tem um muito mais forte. O que você não tem ainda é consciência. Você ainda não está percebendo na sua vida como esse instinto está movendo a sua vida. Mas ele é muito forte. Então, esse despertador toca o tempo inteiro. O tempo inteiro ele te lembra dessa área da vida. Você está fazendo outra coisa, ele te puxa para cá. Você vai fazer outra coisa, ele te puxa para essa área da vida. Sabe? Ou para autopreservação, ou para o social, ou para o sexual. Outro despertador que a gente ganhou também quebrou. Só que ao invés de ele tocar em excesso, ele não toca. Ele nunca toca. Ele se esqueceu. Isso é o nosso instinto reprimido. O nosso instinto reprimido é como se a gente esquecesse aquela área da vida. É como se fosse uma área que, eu não lembro, não me faz diferença, eu não tenho energia. Quando eu tenho que fazer coisas dessa área, me dá uma preguiça, não tenho vontade nenhuma. Então, sexual dominante, por exemplo, não tem a menor vontade, assim, de ir para um encontro, buscar um relacionamento, dá preguiça, sabe? Às vezes também buscar motivação para um sonho, um projeto, ele tem preguiça. O instinto social reprimido tem preguiça de se envolver num grupo, de falar em público, de uma reunião com muita gente, preguiça. O autopreservação dominante e reprimido tem preguiça de organizar planilhas, de se organizar, de fazer um planejamento, de cuidar da saúde, cuidar da alimentação, sabe? Essas coisas organizadas, tem preguiça. Então, o nosso instinto reprimido, a gente tem preguiça, por quê? Porque a gente não tem energia para fazer aquilo, sabe? É uma coisa que, cansa só de eu pensar. Agora, por que a gente não tem energia aqui? Porque toda a nossa energia está no instinto dominante. Toda a energia que eu tenho disponível em mim está no meu instinto dominante. E aí é o grande ponto, gente. O instinto dominante é aquilo que eu faço com muita facilidade. Então, se eu consigo encaixar a minha área, o meu trabalho, por exemplo, no meu instinto dominante, eu vou ter muita facilidade em fazer, sabe? Eu vou fazer brincando porque eu tenho muita energia. Agora, se eu tô trabalhando no meu instinto reprimido, numa área que envolve meu instinto reprimido, tô muito cansado porque eu gasto muita energia no meu trabalho. Eu tenho que, demandar muita energia. Ou, então, por exemplo, se o seu social é dominante, você trabalhar com público, trabalhar com pessoas, trabalhar com muita gente é muito prazeroso, é muito fácil para você. Agora, se você for um social reprimido, trabalhar com público cansa, você sai esgotado, você sabe? É muito para você. Se você for sexual dominante, trabalhar com uma pessoa por vez, sabe, atender uma pessoa por vez, vai ser muito mais prazeroso.
Então, se você entende como funciona o seu instinto dominante, seu instinto reprimido, você consegue encaixar muito bem isso na sua profissão, no seu propósito, no seu trabalho. Isso é muito incrível. E a gente vai falar na aula, eu acho que, se eu não me engano, de sexta-feira, na próxima, daqui a 2 aulas, a gente vai falar sobre como os instintos eles funcionam no amor, nos relacionamentos. Porque se a gente tem um sexual dominante, a nossa atenção para relacionamentos é uma coisa. Se o meu sexual é reprimido, a minha atenção para relacionamentos é outra. E se o casal tem essa distorção de instintos de uma maneira diferente, isso influencia muito no relacionamento. Mas eu vou explicar isso para vocês no vídeo de sexta-feira. Então, fiquem ligados nessa sequência. Amanhã às 19 horas a gente tem mais um vídeo incrível saindo aqui para você aprofundar ainda mais no seu autoconhecimento. Você compartilha esse vídeo, me marca lá no Instagram se você assistiu, tira print da tela e compartilha com mais pessoas para que elas assistam e tenham acesso a esse conhecimento. E lembra de me marcar e de comentar aqui, que eu quero saber se você assistiu. Se você tem alguma dúvida que você ficou nesse vídeo, coloca aqui que eu respondo para você também. E também, gente, lembra de assistir esse vídeo mais vezes, porque esse assunto vale você dar uma atenção para observar na sua vida, porque faz muita diferença você entender como os seus instintos funcionam, porque eles mudam muito e comandam muito a sua vida. Te espero amanhã, combinado? Um beijão!